Oi vlog, oi YouTube, primeira vez por aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Juliana, eu sou empreendedora, eu tenho um e-commerce de skincare coreano e japonês e uma importadora também de skincare coreano e japonês chamada Wabi, e eu também trabalho produzindo conteúdo para as minhas redes pessoais e sociais, Juliana Dolenk, tanto no TikTok quanto no Insta e agora aqui no YouTube. Vocês me pediam muito no TikTok para eu criar um canal no YouTube ou para criar um podcast, para que a gente pudesse ter conversas mais longas, e eu acabei optando por criar o canal no YouTube porque, primeiro, eu adoro consumir conteúdo aqui, e segundo, eu acho que vai ser um lugar mais visual também para que eu possa compartilhar diversas experiências, viagens, culturas, restaurantes e também para que eu possa ter reflexões mais longas e devaneios e compartilhar meus pensamentos aqui com vocês. A intenção é que, de fato, esse canal seja aleatoriedades da minha vida bem escolhidas. Então eu vou pegar um pouquinho de tudo que me interessa e é quase como se vocês pudessem estar dentro da minha cabeça, e acho que estão conseguindo entender e me conhecer bem melhor aqui. E como primeiro vídeo, decidi fazer algo aqui em São Paulo, né, na cidade que eu moro. Eu não sou de São Paulo, eu sou de Curitiba, mas eu moro em São Paulo. Já fazem 6 anos, sou apaixonada por essa cidade. E uma das coisas pelas quais eu tinha uma paixão quase platônica era o edifício Copan. Então eu sempre tive muita curiosidade de dormir lá, de passar um dia ali, de ver como é a energia do prédio, os elevadores, os corredores, os vizinhos, os corredores e os elevadores. Eu acho que era a minha maior curiosidade, não sei porquê. Então, vou compartilhar um pouco dessa experiência aqui com vocês no YouTube, nesse formato via vlog/documentário, porque eu vou cortar um pouco os vídeos e vou aparecer aqui para comentar algumas coisas. Vamos ver se funciona, gente. Vai ser meu primeiro vídeo, tá? Tô experimentando nisso aqui e também tô testando meus dons de edição e cinematografia e essas coisas, porque é realmente a minha primeira vez que eu tô editando um vídeo longo. E é bem mais difícil do que editar um vídeo curto, mas acho que vai ficar legal. Vamos lá. O Copan é um dos marcos, acho que mais emblemáticos de São Paulo. É um projeto do Oscar Niemeyer e ele foi projetado nos anos 1950 com essa ideia de criar uma cidade vertical. Então é um edifício único que concentra moradia, trabalho, serviços e essa convivência, refletindo, acho que muito bem, essa complexidade e a intensidade da vida urbana em São Paulo. O prédio tem mais de 1000 apartamentos, 6 torres e 32 andares. É muita gente circulando por ali o tempo todo. E pra mim ele funciona quase como um microcosmo de São Paulo, sabe? É muito diverso, muito caótico, muito vivo. E eu espero que vocês gostem da minha experiência por lá. Vamos ver. Chegando no Copan, você já dá de cara com o mapa do prédio, então é bem fácil se localizar. A gente procurou ali o bloco B e fomos direto para lá, porque era o lugar onde ficava o nosso apartamento. E eu achei muito engraçado, porque eu já tinha visto esse mapa diversas vezes, mas foi a primeira vez que eu olhei, de fato, prestando atenção nas informações. A gente se identificou, demos os nossos documentos, foi bem tranquilo, e ali na portaria mesmo, eles deram uma explicação geral de como funcionava o prédio e quais elevadores a gente deveria usar para chegar no nosso apartamento. Aqui eu quero fazer a minha primeira pausa e consideração sobre o Copan. Uma das minhas curiosidades era a questão dos elevadores, porque eu imaginei que todos os elevadores seriam super lotados e toda vez teria gente no elevador e vizinhos e pessoas conversando, mas não, é muito tranquilo. Embora seja um prédio com muitas pessoas, você quase não vê ninguém no elevador, o elevador chega muito rápido, é muito tranquilo porque tem diversos elevadores e cada elevador atende um número específico de andares, assim. Então ele é feito de uma maneira bem inteligente para que não sobrecarregue os elevadores e para que você consiga subir e descer quando você bem entender, sem ter que ficar esperando muito.
Chegamos no quarto e a gente escolheu esse, porque tem vários Airbnbs, né? A gente escolheu esse especificamente por conta da vista. Era com a vista mais bonita. E tem esse telão aqui pra gente ver filme, ver o Netflix depois. Nossa, eu amei, tô completamente chocada. Bom, daí a gente tem uma mesinha pra jantar, tomar café da manhã. A nossa cama, uma mini cozinha. Vamos ver o banheiro. Ah, tem até uma banheira. Tô tão acostumada a gravar pro TikTok que eu não sei se vai ficar bom aqui esses zooms que eu tô dando. Mas enfim. O quarto é esse. Eu amei! E agora a gente vai descer pra jantar, ver os restaurantes, beber alguma coisa. Depois a gente volta aqui. Peraí. Muito animado. Parece posição. Calma. No! Meu Deus! Nossa. Mas que... Antes de jantar, eu só quero dar uma bisbilhotada nos corredores, porque uma das minhas maiores curiosidades do Copan era saber a disposição dos apartamentos, entendeu? Como eram os corredores. É totalmente diferente do que eu tinha imaginado, tipo, é muito mais amplo. Eu imaginava que era, sei lá, que as portas eram muito mais próximas. Não sei por que essa curiosidade, mas vamos ver. Eu achei o máximo que você entra, já tem aquela rampona, assim. É o único botão. Aonde, Ber? Meu Deus. Um botão em cima do negócio que gira? Ah, aqui! É, meu barulho, uma loucura. Calma. Vê se fechou ali. Vocês estão ouvindo esse barulho? É um pouco frustrante porque pelo vídeo não dá pra ouvir direito esses barulhos internos do Copan, mas não tem nada a ver com esses rumores de fantasmas ou espíritos que ficam perambulando pelo Copan que tem por aí. Esse é um dos maiores edifícios do Brasil, né, feito de concreto armado, com muitos vãos, juntas e blocos interligados. E aí esses vãos e os corredores bem longos funcionam quase como uma caixa de ressonância, fazendo sons distantes parecerem muito próximos, né, com alguns rangidos assim. E os elevadores, que também estão em operação constante, vão transmitindo umas vibrações pelas paredes e pelas lajes. Eu acho que esse é o mais estranho, assim, porque a gente vai escutando uns ruídos metálicos, uns zumbidos, umas batidas secas, assim, sabe, pelo prédio. Para começar a noite, nós fomos no Paloma, que é um bar de vinhos. Pedimos uma garrafa de vinho, vinagrete de lula, um pão com uma manteiga de missô, que estava maravilhosa, e uma salada. Nossa segunda parada depois do Paloma foi o clássico bar da Dona Onça, com as melhores caipirinhas de São Paulo. Eu peguei uma caipirinha de caju, porque eu tava com desejo. E o Ber foi na mais famosa do cardápio, que é a onça pintada com tangerina, maracujá e cachaça. Aproveitamos para seguir o jantar por lá mesmo. A gente adora fazer isso e ficar pingando de restaurante em restaurante. E lá nós pedimos um prato com camarão e limão rosa.
Está dando bem de comer, né? Vamos lá, gente. Eu acho que o Copan tem uma energia única. Parece que eu tô vendo São Paulo, tudo junto, num lugar só. Vamos lá aos meus adendos e as minhas reflexões sobre essa experiência. Número 1, eu senti de fato que o Copan tem uma energia única. Mesmo. É quase como se São Paulo tivesse sido engolido em um único prédio e eu pudesse sentir a cidade em sua completude num lugar só. É de fato muito vivo, meio caótico, mas interessante, grande, pequeno, tudo ao mesmo tempo. Quase como se eu conseguisse sentir São Paulo pulsando em mim todo o tempo que eu tava ali. Gente, por favor, não me achem louca, mas faz algum sentido isso que eu senti, sabe? Não é uma coisa louca. O Ber, que eu acho que é uma pessoa menos sensível que eu, também conseguiu sentir alguma coisa ali. Acho que a gente tava bem conectado na experiência, então foi de fato muito legal. Mas aí, seguindo nessa reflexão, outra coisa que eu percebi e que acho que me chamou muito atenção era algo que eu já pensava sobre antes, mas ali ficou muito nítido, é o seguinte: hoje em dia existem cada vez menos espaços públicos que diversas pessoas de diferentes contextos e cenários e realidades socioeconômicas consigam conviver juntas. O que acaba acontecendo é que cada grupo acaba se isolando, né, indo para o seu shopping, indo para a sua escola, vivendo no seu bairro, ali com a sua galera, com a sua tribo, e as pessoas e os grupos ficam cada vez mais segregados e mais separados. É muito raro hoje a gente ver lugares que pessoas de diferentes contextos estejam juntas em um lugar só. Lugares que funcionariam para isso seriam praças, estádios, né? Se a gente vivesse mais na cidade, no centro, caminhando. Mas no Brasil a gente tem um grande problema, né, de segurança pública. Então, por exemplo, praças acabam sendo lugares que a gente não frequenta no nosso dia a dia. Talvez a gente vá de vez em quando, dar uma passeada, mas assim, a gente não usufrui daquele lugar como a gente deveria, né? Ou num Brasil utópico, como seria legal se a gente pudesse ir, sentar, ler um livro com segurança, mexer no celular, almoçar, enfim. E aí, por uma série de fatores, né, sendo a segurança um deles, eu vejo que as pessoas acabam se isolando cada vez mais. Nós temos casas com muros cada vez mais altos, seguranças cada vez mais tecnológicas em prédios e carros blindados, e as pessoas ficam em grupos cada vez mais segregados, e isso dificulta muito a nossa sensação de comunidade. Quando a gente não consegue conviver com pessoas diferentes de nós, com pessoas de diversos contextos, a gente só fica no nosso grupinho, a gente não consegue sentir de fato o que é uma comunidade, seja na nossa cidade ou no nosso país. Essa sensação de pertencimento de algo maior fica cada vez mais distante. E por que eu tô falando tudo isso? O Niemeyer foi influenciado aí por ideais do modernismo e também por um lado muito social da arquitetura. E ele acreditava que os edifícios deveriam servir as pessoas e estimular esse ambiente de encontros coletivos, dessa vida urbana e dessa circulação mesmo e troca de pessoas. E é muito louco porque eu sinto que de fato isso no Copan aparece tanto na escala monumental do prédio, né, que é gigantesco, quanto na fluidez do projeto, porque ele foi mesmo pensado para que pessoas de diferentes classes sociais pudessem interagir em um único espaço, e isso está acontecendo até hoje. Eu passei acho que quase mais 18 horas ali no prédio e eu de fato pude perceber e ver e viver com pessoas de contextos completamente diferentes, seja sociais, culturais, raciais, de faixa etária. Tinha todo mundo junto num lugar só, quase mesmo que cumprindo uma função que teria um espaço público numa cidade, porque aquilo ali não é
uma coisa pública, né? É um edifício, mas ele conseguiu cumprir com essa função de ser uma cidade dentro de uma cidade, ou talvez o que uma cidade deveria ser, né, dentro de uma cidade. E como é um lugar que tem várias pessoas circulando, crianças, idosos, acaba sendo um espaço cheio, ele fica mais seguro. Obviamente, né, gente, guardadas as devidas proporções. Ainda estamos em São Paulo, ainda estamos no centro, ainda estamos no Brasil. Não quero romantizar e dizer que é o lugar mais seguro do mundo, porque é óbvio que não é. Mas considerando todo o contexto e onde o prédio está localizado, eu vejo como ter um lugar que é ocupado, assim, por pessoas e que tem vida, ele acaba ficando, sim, mais seguro. E eu consegui sentir mesmo esse senso de comunidade de São Paulo, quase como se São Paulo tivesse encarnada num lugar só. E me fez refletir muito sobre isso, sabe? Como a nossa cidade de fato tem potencial, eu acho que o nosso país de fato tem potencial, e isso exige muito esforço de várias partes, de várias frentes. Mas enfim, não sei, acho que essa experiência me fez perceber assim como espaços públicos são muito importantes, né, para uma vida coletiva e para um senso de comunidade. No caso do Copan, né, vamos lá, uma praça vertical, mas a gente tem essa sensação que a cidade consegue atravessar por ali, e a gente consegue da mesma forma ter essa troca de diferentes realidades sociais, circulação de diversas ideias e essa sensação assim de um pertencimento urbano. Mas esse negócio dos blocos eu achei muito louco, porque eu tinha certeza que os elevadores seriam lotados e com pessoas, e eu ia ver pessoas o tempo todo. Não, é um lugar repleto de pessoas, mas você não vê pessoas, entendeu? Assim, isso é muito louco. Minha segunda reflexão é sobre os elevadores e sobre o prédio em si, porque eu tinha essa noção que eu estaria com pessoas o tempo todo, ia ser uma loucura, e os elevadores... Cara, o negócio dos elevadores me deixou muito chocada, porque vamos lá, gente, é um prédio que eu acho que começou aí a ser idealizado em 1950... né, ali por 1960, acho que ele foi finalizado, se não me engano, em 1966. Então, é um projeto bem antigo e muito inteligente, mas muito inteligente. Mais inteligente que muito prédio que eu vejo hoje em dia moderno, que é uma confusão de elevador. Lá não tinha isso. Cara, eu não encontrei vizinho uma vez no elevador, assim, a gente não dividiu o elevador com ninguém. Foi muito tranquilo, a gente chamava o elevador, ele chegava rápido. Eu só encontrei 2 vizinhos, uma hora saindo do elevador quando a gente estava indo entrar, considerando que a gente estava no nosso andar, né? E depois um outro vizinho caminhando pelo corredor, mas assim, muito pouco, dada a proporção do prédio. Então eu achei muito organizado e mostra muito bem como é São Paulo, né? Porque você tá no térreo do prédio, você tá vendo uma galera entrando, saindo, pessoas, nos restaurantes, muita vida. Ali no próprio corredorzinho dos blocos, né, quando tem vários elevadores, você encontra as pessoas por ali, mas daí você sobe no seu elevador e vai pro seu andar, silêncio. Silêncio não, né, você escuta ali os barulhos do Copan, mas eu digo, você não vê pessoas, então é uma coisa bem interessante. Não sei se vocês pegaram a minha reflexão, a minha vibe que eu tirei disso, mas assim... achei que merecia ser compartilhado. O terceiro adendo é em relação às janelas do Copan. Eu queria muito saber se as janelas do apartamento abriam ou não e se era possível sentar nesse beiral estrutural que fica para fora do prédio, né, como se fosse assim essa laje avançada ou não. Então descobri que as janelas do Airbnb não abrem, mas as dos apartamentos normais abrem, porque como vocês puderam ver, teve um vizinho que colocou um sapato ali e um outro que estava fumando e com um copo apoiado nesse beiral estrutural. Mas a questão é, não dá para sentar nesse negócio. Eu não sei como as pessoas das fotos que eu vi no Instagram sentaram ali, porque tem um vão significativamente grande da janela entre o beiral. Então é perigoso, né? Sei lá como é que essas pessoas fizeram para tirar essas fotos. Mas assim, conclusões tiradas, Airbnb, as janelas ficam trancadas, mas os apartamentos normais devem abrir, você consegue apoiar coisas ali.
Pro café da manhã, a gente foi para Santa Efigênia Pão e Companhia, que é uma panificadora que existe desde 1956. Ela fica bem ali na frente do prédio. Confesso que eu não estava esperando muito da panificadora, achei que ia ser uma panificadora normal de bairro, mas me surpreendeu muito. Tava tudo delicioso, as coisas nas vitrines estavam com uma cara deliciosa. Eu peguei um pão com ovo, o Ber pegou um combo do café da manhã com tapioca, a gente pediu um cafezinho coado e um pão de queijo também. E essa foi a minha experiência no Copan. Eu espero muito que vocês tenham gostado, gente, que vocês tenham conseguido viver toda essa minha experiência, essa nossa noite lá, conseguido sentir um pouquinho daquele lugar. Eu espero que eu tenha conseguido transmitir essa vibe, essa energia pelo vídeo. A diária do Airbnb, gente, acho que foi uns R$540, se não me engano. Quem quiser, eu posso deixar o link do nosso Airbnb específico para vocês aqui, para vocês terem essa experiência também. Ele tinha uma vista maravilhosa, era um lugar super confortável, eu super recomendo. E se vocês quiserem ver mais vlogs, quiserem que eu compartilhe mais essas experiências, meus pensamentos e reflexões com vocês, me sigam aqui, deem um like nesse vídeo, comentem. Eu vejo que todo mundo do YouTube fala isso, mas com certeza faz muita diferença, né, para impulsionar o vídeo e para que mais pessoas possam ver. Eu tô indo viajar agora pra Coreia e pro Japão, então me fala o que vocês querem ver de lá. Eu já tô pensando em algumas ideias pra gravar pra vocês, um pouco diferente da maioria dos conteúdos que a gente acaba vendo por aqui, uma coisa mais com a cara de Juliana, mas se vocês têm algumas ideias ou querem ver coisas específicas, comentem aqui pra que eu possa produzir esse conteúdo pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo!